E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pai Celestial, mais uma vez estamos em Tua presença neste lugar e pedimos para o Senhor descer para falar conosco, Senhor. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia possa ser estendido também nesta noite, como as outras vezes o Senhor tem falado, ó Deus. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Conforta os nossos corações, ó Deus. Manifesta a Tua mão de misericórdia, que a cura divina possa fluir em nosso meio, ó Deus. Através da unção da Tua palavra, ó Pai, a solução dos problemas, Senhor, a vivificação do Teu Espírito, Senhor, a ressurreição, ó Deus, nós pedimos a Tua graça nesta hora. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. A maneira de Deus, Deus deixa seu povo saber de antemão certos eventos antes que eles aconteçam. Deus deixa saber de antemão. O profeta nos diz na mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecia. No parágrafo 18, se as pessoas nos dias do Senhor Jesus somente tivessem buscado a Deus e sabido o que estava prestes a acontecer, eles não teriam condenado Jesus à morte. Mas isto aconteceu para um propósito. A razão por que isto aconteceu foi porque as Escrituras tinham que ser cumpridas. Os judeus tinham que ser cegados. E todos nós estamos cientes disto. Você compreende que isto está prometido, de novo, precisamente nesta era em que estamos vivendo? Amém? A era da igreja de Laodiceia, esta sétima era da igreja em que estamos agora, está nua, miserável, cega e não o sabe. Da mesma maneira como ele o cegou lá no passado, com o propósito de levar aquela mensagem somente para os escolhidos, ele prometeu fazer isto nos tempos em que estamos vivendo. Ele prometeu fazer a mesma coisa hoje. E será da mesma maneira como foi nos dias de Moisés, nos dias de Elias. Em verdade, aqui ele diz: e se eu fosse dizer isto com respeito e a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, um desses dias alguém vai dizer: não está escrito que estas coisas deviam ter acontecido primeiro? E será da mesma maneira que foi. Em verdade, eu vos digo que ele, Elias, já veio e tinham-lhe feito tudo o que quiseram. Quando lhe perguntaram, disseram: ora, os escribas dizem que Elias tem de vir primeiro. Eles disseram isso a Jesus. Ele disse: ele já veio e vós não o conhecestes. Está vendo? E talvez essa seja a maneira como terminará novamente. Muitos se perguntarão: não teria que vir um Elias primeiro?
mas a mensagem veio para um povo escolhido. A mensagem de Elias veio somente para quem tem uma estrutura que pode receber esse tipo de mensagem. Não é para qualquer um. Os pentecostais estão cegados, baseados em emoção, em sensações, em grandes cultos de cura, e deixam passar por alto o mais importante, que é esta mensagem que prepara o povo para algo maior do que isto. Essa mensagem, ela não está somente baseada em cura divina, em libertação. Ela está baseada em algo muito grande. Ela está baseada em preparar o eleito para o arrebatamento, o sumiço de um povo da terra. Isto os pentecostais não estão pregando. Eles estão em busca de grandes templos, em grandes campanhas de avivamento. Eles chegam a lotar estádios em busca destas coisas. Mas haverá um dia que alguém perguntará: não teria que vir uma mensagem primeiro? Mas Deus avisa o seu povo, Ele deixa o seu povo saber de antemão, antes que isto aconteça. E nós queremos estar de sobreaviso, para saber o que está para acontecer nesta era em que estamos vivendo. Abraão sabia o que ia acontecer. Abraão sabia o que ia acontecer. Mas Ló não estava muito ciente do que ia acontecer, não. Deus atribuiu sua palavra para cada era, um tanto para cada era. E devemos notar que uma era não pode permanecer em vigor dentro de outra era. Simplesmente não funcionará. Por exemplo, você já imaginou Moisés pregando a mensagem de Noé? Qual que era a mensagem de Noé e qual que era a mensagem de Moisés? Que bem teria feito Jesus tentar pregar a mensagem de Moisés? E agora eu pergunto, que bem faria Martinho Lutero continuar pregando a mensagem católica? Que bem faria ele continuar com a mensagem católica? Que bem teria feito a Wesley continuar com a mensagem luterana? Vamos dar continuidade aí com que Lutero começou, né? Não, aquilo era para aquele tempo. Não era para o tempo de santificação. Que bem teria feito aos pentecostais continuarem com a mensagem metodista? Ou que bem fará aos pentecostais continuarem pregando esse tipo de mensagem quando a noiva está sendo chamada para fora? Estamos exatamente na época da semente. Estamos aqui agora no tempo do fim. Agora, a não ser que um grão de trigo caia na terra, fica ele só. Tem que cair, tem que apodrecer e tem que morrer. Isso é o que acontece com a semente. Como aquele crítico, que o irmão Brana tinha comentado, desde que o livro saiu, provavelmente vocês o tenham em sua cidade, um autor alemão. Ele é um infiel. O irmão Brana diz: eu não estou condenando porque me condenou daquele modo, mas é porque ele era um infiel. O livro nunca deveria estar nas estantes. Tem certos livros que não compensam estar na estante, e estão. Por quê? A mensagem não é suficiente? A mensagem não alimenta a alma? Ele disse: um Deus que pudesse se sentar e dizer que podia abrir o mar vermelho e libertar o seu povo, e então se sentar com as mãos sobre o estômago e ver no decorrer da Idade Média aqueles cristãos sendo rasgados em pedaços por leões, aquelas mães com o cabelo embebido de alcatrão
e penduradas em cruzes e queimadas. E seus bebês, mulheres grávidas, eles fendiam o abdômen e apostavam quanto ao sexo da criança. E ficar ali parado e deixar isto acontecer? Pessoas que supostamente eram servas desse Deus. Por que um Deus que diz ser tão bom permitiu esse tipo de coisa? Isso é para uma mente carnal questionar, uma mente espiritual questiona que coragem tinha esse povo para entrar naquelas arenas, entregar as suas vidas por amor ao Senhor Jesus Cristo, renunciar os seus direitos. São Paulo disse no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Estar com Cristo era melhor naquela era. Estar com Cristo nesta era é melhor do que estar passando por essas aflições. Mas enquanto temos que passar por aqui, Deus envia uma coragem sobre o seu povo. Deus envia uma força chamada Espírito Santo, contra a qual você pode lutar seguro contra Satanás, desafiar as enfermidades, entrar nessas arenas, chamada escola, chamada ônibus, chamada mundo, e passar sem mesmo um arranhão, como Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por aquela fornalha. Deus envia uma coragem sobre o povo. Então não é hora de reclamar, não é hora de murmurar, é hora de adquirir esta mensagem com a revelação que Deus enviou para esta era, com essa mensagem que é mais poderosa do que arma alguma nesse mundo. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que nos espera do que aquilo que estamos enfrentando. Lutas? Problemas? Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Você tem se preparado para receber esta coragem que há de vir sobre nós? Haverá graça suprema para a hora suprema. Por enquanto é teste ainda. Por enquanto é teste. Você vê? A Escritura, ela é inspiração. Você nunca será capaz de conhecer a Escritura só por sentar e lê-la de um ponto de vista teológico ou de um ponto de vista educacional. Eu estava conversando com o ministro Batista não faz muito tempo. Ele disse: até que aprendamos o grego correto. Eu disse: no concílio de Nicéia, antes disso, eles estavam discutindo acerca das palavras gregas na Bíblia. Você nunca a conhecerá. A Bíblia é para ser revelada por inspiração. Essa é a única coisa, a revelação. Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra de revelação, revela quem ele é. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus tu revelou. Sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu vou edificar uma igreja. Não sobre Pedro, sobre ele próprio, mas sobre a revelação espiritual de quem Jesus era. E ele é a palavra. São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, estamos vivendo no dia quando a manifestação da palavra de Deus tem de vir a uma era diferente da era pentecostal. Tem que ser diferente. Nós não podemos cair no pentecostalismo. Deus, ele é único. A sua palavra, ela é única.
A palavra tem que se enquadrar em você. Você tem que se enquadrar com a palavra. E quando você está enquadrado com a palavra, lutando, tirando cada empecilho do teu caminho, lutando para ser um cristão, para viver esta mensagem, é Deus vivendo através de você. Não tem enfermidade que pode parar nesse corpo, não tem problema que Deus não tenha uma solução para ele, não tem nada que pode fazer frente a um filho de Deus. Estamos destinados ao arrebatamento, às bodas do Cordeiro. Nós já temos o convite em mão. Nada pode deter a fé de um eleito. O problema que você tem não pode ser maior do que a tua fé. Isso mesmo. Lembre-se, você irá. Eu sou uma pessoa sem instrução, mas não pode se vencer a natureza, porque Deus opera na continuidade da natureza. Do mesmo modo que, como tenho dito, o sol se levanta e se põe e segue dia fora. E como na idade de estudar, e morre à tarde, para se levantar de novo na manhã seguinte. As árvores baixam a seiva no inverno, entra nas raízes, e ela retorna na primavera. Note, ele a comparou a um grão de trigo, a noiva. A razão porque Deus teve que deixar que isto prosseguisse assim. Aquela fina, verdadeira igreja, genuína igreja, que foi estabelecida no dia de Pentecostes, tinha crescido e crescido desde o dia de Pentecostes, até ser uma grande igreja. Ela tinha que cair na terra naquela Idade Média e ser enterrada como toda semente é. Ela tinha que morrer de modo que pudesse brotar na reforma novamente. Ela brotou na pessoa de uma reforma, Martinho Lutero. E dali, do mesmo modo que um talo de trigo brotando, a primeira coisa que brota, há 2 pequenas folhas. Então continua a acrescentar mais folhas. Levantou-se Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, e à medida que avançava, finalmente chegou a ser uma borla. Agora, isso foi John Wesley. Na era de Wesley, houve um desprendimento de pólen. Dali veio a era pentecostal. Tão parecido, exatamente como um grão de trigo verdadeiro, se você olha para o talo. Mas se você toma esse trigo e o descasca, não há nenhum grão nele de modo nenhum. É somente uma casca na forma de um grão. Mas é colocado ali com um propósito, para proteger o grão. Se o sol atingi-lo, assim, ele o matará. Ele tem que ficar ali até um determinado tempo. E toda a vida deixa a casca. Como deixou o talo, deixou o pólen, deixa a casca e entra no trigo. E forma novamente do mesmo modo que era embaixo da terra. Todos sabemos que sempre que uma mensagem é dada, em 3 anos eles formam uma organização. Quando assim fazem, ali mata. Matou nos dias de Lutero, do mesmo modo matou nos dias de Wesley, matou nos dias de Alexander Campbell e todos os demais, e matou nos dias dos pentecostais. Exatamente, está vendo? Chega-se uma condição, cada um fica formal e se retira, e não pode receber nova revelação. Eles estão estabelecidos, e ali estão, e ali formam o trigo. E quando o trigo vem, essa vida que percorreu esse trigo, a ressurreição, manifesta a coisa inteira. Sim, cresce para o arrebatamento. Lembre-se, essa mensagem, ela começou com um grande movimento de cura divina, realizando milagres. Agora, se Deus deixa isso passar por uma igreja habitual, simplesmente como já tinha
então não foi Deus. A mensagem não pode parar só em cura divina. Deus não tem de se exibir. Ele não tem que fazer estas coisas para nos entreter, como nós estamos habituados. Entretenimento, diversão. Mas Ele faz isto para atrair a atenção do povo, que Ele está para fazer alguma coisa. Veja, Ele próprio, quando veio, o maravilhoso, pequeno profeta, o Rabi, o profeta da Galileia. Ora, o ministério de Jesus Cristo era maravilhoso. Ele era bem-vindo em todas as igrejas. Mas um dia, ele se assentou e disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ora, isso não tinha cabimento. Fora com ele, fora com tal indivíduo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmo. Ora, ele é vampiro, afaste-se de tal indivíduo. Está vendo? Veja, algo tinha que seguir aquele sinal. Veja, algo seguiu. A casca o reteve, mas agora a casca se retira. Tem que se retirar. E lembre-se, 20 anos se passaram e não saíram mais denominações disso. E não sairão. Estamos no fim das denominações. O trigo tomou forma, mas qual é o problema com o trigo agora? Ele tem de permanecer na presença do Filho. Grandes movimentos. Foi feito uma seleção. Deus fez uma seleção. Deus separou tudo. Antes que a combinada, que é uma grande máquina agrícola que colhe e separa os grãos do resto da planta, o apanhe. Os eventos que estamos vendo acontecendo estão absolutamente mostrados na Bíblia. Você não pode reclamar contra o governo e combater e usar púlpito para isso. Nós já sabemos disso. Tem sido mostrado para nós na Bíblia. A mensagem tem mostrado exatamente aonde estamos parados. Deixa Ló se preocupar com isso. Semente de Abraão está preocupada com outra coisa, é transformação. Estamos preocupados com transformação desses corpos mortais. Estamos gemendo em nós mesmos. Está difícil de suportar viver nesse mundo tão caótico. Se você não está aguentando mais isso está mostrando que dentro de você tem uma natureza que não é deste mundo. Tem algo clamando aí dentro que não é deste mundo e você não suporta. E você está desejando uma transformação. E você quer lutar e às vezes fica difícil você combater contra isso. Mas deixe o Espírito Santo tomar conta disto para você. Como aquela mulher, enquanto ela estava com o arreio na mão, ela estava confiando. Mas depois que ela perdeu o arreio em cima daquele cavalo, agora eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu não confio em minha capacidade, eu não tenho nenhuma, ninguém tem. E uma das coisas que o diabo gosta de combater contra você é se você tem capacidade ou não. Mas o Espírito Santo que está em nós, ele está esperando a hora certa, o momento certo para vencer as coisas. Há um tempo determinado para cada coisa. Espera no Senhor. Mas prepare a tua alma, prepare-se com a palavra de Deus. A Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro sagrado. A Bíblia é Deus em forma de palavra. Leia, ore, busque a Deus, e Deus te dará a direção daquilo que você tem que fazer. Deus trará solução para todas as coisas. Preocupe-se com o espiritual.
Preocupe-se em ser honesto, em ter uma vida alinhada com esta palavra. Lute com a arma que Deus te deu. Deus deu 5 pedrinhas para Davi. Davi derrubou um gigante. Deus colocou a palavra em nossas mãos. O que nós podemos derrubar com isso? Tudo, porque maior é o que está em nós. A era em que estamos vivendo é uma era tão maligna, mas em compensação, temos material para vencer tudo. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Grande e eterno Deus, Pai celestial, uma porção de tua palavra, ó Deus, quando é revelada para o nosso espírito, quando é revelada para a nossa alma, Senhor, ela é a arma mais poderosa que temos, ó Deus. Nem mesmo as portas do inferno prevalecem, ó Deus, contra a revelação que está em nós. E portanto, ó Deus, nesta hora, ó Pai, nós pedimos que tua mão de misericórdia possa abrir o entendimento, possa trazer a revelação para cada um de nós. Eterno Deus, Pai celestial, estamos confiados não no que o homem diz, estamos confiados no que a tua palavra diz. E a tua palavra nos diz que se crermos em ti, ó Deus, rios de água viva fluirão de nosso ventre. Isso é o Espírito Santo, uma coragem maior. Junto com a coragem vem a força, Pai. A força para vencer, ó Deus. Eu digo vencer porque estamos precisando de vencer. E não há uma outra maneira de vencer, a não ser com os joelhos dobrados, a não ser lendo esta mensagem, ouvindo esta mensagem, ó Deus. Isso nos dará fé para o rapto, porque a fé para o rapto está nesta mensagem, e a tua mensagem tem sido pregada com coragem, ó Deus, e Satanás está desafiado, a enfermidade está desafiada nesta hora. Ó Deus eterno, que tua mão possa ser estendida nesta hora, e que o anjo do Senhor que está no nosso meio, vença essa enfermidade agora. Põe a mão aonde está a tua enfermidade, e o anjo do Senhor trará cura nesta hora, trará libertação, Senhor. Grande e eterno Deus, cumpre isso em nossas vidas nesta hora, pois somos um povo moribundo, mas não cremos no que diz o homem, nós cremos no assim diz o Senhor, é a palavra do Senhor. Antes era um homem ungido, agora é um povo ungido. Ungido com o quê? Com uma denominação, com credo? Não, ungido com esta palavra. Receba nesta hora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos aplaudir ao